Graça e paz, abençoados. Vamos evangelizar um pouco, não é? Estamos aqui no canal Graça sobre Graça Macedo, abençoados. Coloque a mão na sua Bíblia e vamos orar um pouco, abençoados. Espírito Santo de Deus que está em mim, obrigada, Pai, por todas as coisas. Obrigada por esse ministério, obrigada por esse canal. Pai, que é Deus, Deus que é Pai, Deus que é Jesus Cristo como nosso Salvador, Deus que é o Espírito Santo como nosso Consolador, o Pai mesmo habitando em nós. Pai, obrigada por tudo e por todas as coisas. Obrigada por esse ministério evangelístico. Obrigada pela tua unção. Obrigada pela tua manifestação em minha vida. Obrigada, Pai. Entendemos que o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. Entendemos também na sua palavra, Pai, que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Entendemos, Pai, que o Espírito Santo de Deus está em nós. Entendemos, Pai, que o Espírito Santo de Deus é o Consolador. Entendemos, Pai, que o Espírito Santo de Deus é aquele que nos dá a sua graça, é aquele que manifesta. Entendemos, Pai, que o Espírito Santo de Deus é aquele que fala conosco. Entendemos, Pai, que o Espírito Santo de Deus faz morada em nós. Entendemos, Pai, que o nosso corpo é santuário de Deus. Entendemos, Pai, que a sua graça foi nos dada. Entendemos que somos escolhidos, que somos predestinados, que somos salvos pela tua graça. Pai misericordioso, que endurece a quem quer e salvou quem quer. Teve misericórdia de quem quis. Pois entendemos também que há dois vasos na terra, vasos para a perdição, preparados para a perdição e vasos preparados para a salvação. Nós estamos aqui que somos os vasos do Senhor de barro, porém somos os vasos do Senhor e aguardamos a sua direção, Pai, porque somos guiados pelo teu Espírito Santo. Ó Deus poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. Obrigada por excelentes revelações, Pai. Subimos a Jerusalém para falar da sua palavra. Subimos a Jerusalém, Pai, para ministrar a sua palavra. Estamos aqui nesse ministério do Cristo, onde o Senhor ressuscitou, morreu, subiu aos céus e está entre nós, no meio de nós, Pai. Assim, nós sabemos dessas grandes verdades. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos ajuda, porque o Senhor é o Consolador que nos ajuda em todas as coisas. O Senhor é o Espírito Santo de Deus mesmo, habitando em nós, Pai. Nos ajuda, Pai, a entender a sua graça, porque a palavra do Senhor é viva, poderosa e eficaz e não volta vazia. Em nome de Jesus, todos digam amém. Amém, abençoados. Amém. Esse é o Espírito Santo, não é? É o Espírito Santo manifesto. É a tua glória e o seu poder. Vem, Senhor, ser bem-vindo nesse lugar. Vem, Senhor, sua presença me faz te amar. Vem, Senhor, ser bem-vindo nesse lugar. Vem, Senhor, tua presença me faz te amar. Então é a presença de Deus, é a presença de Deus que faz nós amarmos tanto esse Pai, não é, abençoados? É a presença dele em nossa vida. Amém, abençoados? Abra suas Bíblias aí. Hoje nós vamos ler o livro Ministério de Paulo, amém? Abra suas Bíblias em Romanos 12. Vamos ler aqui alguns versos, amém, abençoados? Romanos 12. Portanto, rogo-vos, irmãos, falou o apóstolo Paulo, portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos, alô, abençoados. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui nós vamos fazer um culto racional para o Senhor, não é? Vamos louvar, vamos cantar, não é? É a manifestação do Espírito Santo em nosso meio, abençoados. Vamos louvar, vamos cantar, vamos orar. Não orei, não louvei. Agora a gente vai ministrar uma palavra e quem tem ouvidos ouça a palavra do Senhor. Então, que apresenteis, olha,
A instrução de Paulo, abençoados. Isso aqui é canal para crente, abençoados. Graça sobre Graça Macedo. Este é o nome do meu canal. Se inscreve, compartilhe, dá um like, dá um joinha. Assim vocês me ajudam, né? Assim vocês vão estar cooperando, não é? Cooperando para nos ajudar a levar a palavra do Senhor. Portanto, olha lá a instrução do Paulo, no nosso apóstolo Paulo. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, abençoados, como sacrifício vivo, e para a igreja, não é estar junto com os santos, não é? Para louvar, cantar e salmodiar, ouvir a palavra, não é? Então, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, não sejais como formigas, abençoados, preguiçosos. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos, abençoados, pela renovação do vosso entendimento. Mas Maria, o Pai não está em nós, a igreja não somos nós, porque eu tenho que ir à igreja, e o templo do Espírito Santo não somos nós. Abençoados, mas olha, o seu entendimento, renovação do vosso entendimento, uma coisa, outra coisa, podemos estar eu e o Pai, porque o Pai está em nós, o meu espírito está com o Senhor, porque eu sou um espírito com o Senhor, Deus é espírito, Pai do meu espírito. Mas abençoados, as igrejas ainda estão na terra. Apresentai-vos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por isso, preciso também estar com os santos congregando, amém? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 3. Pois pela graça que me foi dada, digo, Paulo falou, pois pela graça que me é dada, digo a cada um entre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então todos nós temos uma medida de fé, não é? O Senhor repartiu a fé para cada um. Não basta ter só fé, né, abençoados? É preciso ir até o nosso Senhor, não é? Eu tenho fé para que tal coisa aconteça. Eu tenho fé, mas eu não oro, eu não faço nada. Eu não dobro meu joelho, eu não oro. Mas eu tenho fé. Mas eu não falo com Deus. Mas eu não canto um louvor para o Senhor. Mas eu não agradeço a Deus. Só fé, abençoado, é muito pouco, não é? Então, não devemos saber mais. Não devemos saber ir além, devemos saber e fazer tudo com moderação, não é? Não precisa ficar, abençoados, 24 horas dentro da igreja ou 24 horas com o Senhor, tudo com moderação, mas uma hora é preciso tirar para o Senhor, não é? Uma hora, um dia, algumas horas, alguns dias, não sei, você quem sabe, não é? Faça-se tudo com moderação. Assim como em um só corpo temos muitos membros, um só corpo temos muitos membros, não é? Temos muitos membros, então, mas nem todos os membros têm a mesma função, nem todos os membros têm a mesma função. Paulo falou, assim nós que somos muitos, somos o corpo, assim nós que somos muitos, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, não é?
Então é eu, é você e é o Cristo que é o cabeça. É você, é eu e é o Cristo que é o cabeça desse corpo. Amém, abençoados? Cristo. Temos diferentes dons segundo a sua graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Haja dedicação ao ensino. É o que eu vou fazer agora. Eu me dedico, abençoados, o meu dia ao Cristo. Eu me dedico ao meu trabalho, não é? Algumas horas. Eu me dedico a ensinar vocês esse ministério do Cristo ressuscitado. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use também o dom para exortar. O que reparta, faça-o com liberalidade. O que exerce liderança, com cuidado. Cuidado que esses líderes, hein? Que ninguém vos engane, abençoado. Cuidado com essas lideranças, hein? Cuidado. Para que ninguém vos engane. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. A exortação tem que ser em cima da palavra de Deus. O que reparta, faça-o com liberalidade. O que exerce com liderança, com cuidado. O que exerce misericórdia, com alegria. Amém, abençoados? Então, eu estou muito alegre aqui de estar com vocês. Vamos ler aqui o livro Ministério do Apóstolo Paulo. Alguns já vêm acompanhando, não é? Então, é desse jeito, abençoados. Então, uns, não é? Abre lá suas Bíblias também, Efésios 4:11. E a graça não pode deixar de ser lida, abençoados. Efésios 4:11. Preciso dar uma entradinha aqui, não é? Na Bíblia, para não ficar só no livro, não é? Porque o Espírito Santo fala conosco. Efésios 4:11. Efésios 4:11. E Ele mesmo, o que Deus fala, o que Deus coloca, o que Deus faz, abençoado, ninguém pode tirar, ninguém pode mudar, ninguém pode interpretar, ninguém pode desfazer aquilo que Ele fala, aquilo que Ele faz. Ninguém pode desfazer, é como está escrito. Efésios 4, versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Paulo diz, não é? Eu pus o fundamento e ninguém pode mudar este fundamento. Se alguém falar que não há, Ele mesmo, Deus, e Ele mesmo, quem não foi Paulo que colocou, Ele mesmo deu uns, Ele, Deus, Ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para os pastores e doutores. Ele mesmo deu. Se Ele deu, quem somos nós para mudar essa verdade? Amém? Então eu sou Maria, então vamos aqui, abençoar Maria Evangelista, vamos aqui na série Graça e Apostolado, volume 5, tá bom? O Ministério de Paulo, abençoados. Então a gente parou lá no último estudo, não é? A gente parou aqui, olha, tudo começou, não é? Quando Deus deu uma visão para Pedro, não é? Pedro, apóstolo usado por Deus, não é? Então Pedro disse lá, mas Senhor, deu uma visão. Então Pedro disse, mas nunca comi coisa imunda, não é? Então o Senhor repetiu 2 vezes, não é? Não faças tu, Pedro, comum aos que já purifiquei. Então nessa nova aliança estamos purificados. Ninguém pode mudar o fundamento que o Cristo ressuscitado deu a Paulo. Cristo ressuscitado deu a Paulo. Paulo colocou o fundamento e ninguém pode mudar o fundamento. Vai, Pedro, até os gentios. Eles não são impuros, eles já estão purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Vai, Pedro, até os gentios. Então, Pedro foi obediente, não é? E aí foi, porque o Senhor falou com ele em uma visão. Tá lá, abençoados.
em Atos 10, 15, tá certo? E aí a gente vai continuar aqui. Dizendo Pedro, vamos continuar, abençoados. Dizendo Pedro ainda estas palavras, olha lá, dizendo, então Pedro foi até os gentios. Lá Deus revelou a Pedro que os gentios eram salvos. Deus revelou a Pedro que os gentios eram salvos, tanto quanto os judeus. Sabemos nessa nova aliança, abençoados, esse aqui é o ministério da graça de Deus feito em Cristo Jesus, não é? Há dois povos, judeus e gentios, não é? Nós somos judeus e nos primeiros tempos lá, não é? Havia o povo de Israel, judeus, povo gentio, não é? Povo judeu, não um povo gentil, né? Então, Deus revelou a Pedro que os gentios eram salvos, tanto quanto os judeus, contanto que tivessem sido eleitos e predestinados à salvação. Efésios 1:4, logo à frente, não é? Das cartas, as 14 cartas de apóstolo Paulo, não é? Lá em Efésios 1:4, lá diz que pela graça de Deus somos predestinados para a salvação, não é? Eleitos e predestinados, Efésios 1:4. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos. Alô, abençoados. Dizendo Pedro essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos. Quem? Os gentios. Os que ouviam. Os fiéis, os judeus, não é? Que eram da circuncisão do judaísmo, que tinham vindo com Pedro, maravilharam. Então, os judeus estavam ali, tinham vindo com Pedro, não é? Os lá da circuncisão, não é? Que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse tanto sobre os gentios, também sobre os gentios. Então, eles estavam ali, né, que tinham vindo com Pedro, então, que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Pensa que você só vai na igreja abençoado, louvar e cantar ao Senhor, o Espírito Santo abençoado vem sobre nós. Uma coisa é o Espírito Santo estar em nós, uma coisa é o Espírito Santo se manifestar. Nessa nova aliança ele se manifesta, ora de um modo, ora de outro. Maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Atos 10, 44 a 46, não é? Então, todos os que estavam juntos ali, por isso a importância de apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, porque dentro da igreja a gente tem liberdade, a gente se expressa um pouco mais alto, a gente se entrega mais ao louvor, não é? A gente se entrega mais à adoração, por isso a importância de estar na igreja, todos juntos, não é? Então, Deus habita no meio dos louvores também. Por isso a importância, abençoados, de apresentar os nossos corpos como sacrifício a Deus. Também sobre os gentios, pois os ouviram falar em língua, e engrandecer a Deus. Atos 10, 44 a 46. Enquanto isso, Paulo ainda estava no meio dos judeus até que chegou o tempo de Deus em sua vida e então começou a discernir. Chegou o tempo de Deus na vida de Paulo, não é? Chegou o tempo de Paulo falar sobre a graça de Deus que tinha sido revelada a ele. Chegou o tempo nosso de receber a graça de Deus. Chegou o tempo de receber a graça de Deus, abençoado. Visto que não vos julgais dignos da vida eterna, voltamos-nos então Paulo, estamos no ministério de Paulo, não é?
Então Paulo falou, visto que não vos julgais dignos da vida eterna, voltamos para os gentios. Tudo isso aqui é para vocês saberem que o apóstolo Paulo é ministro dos gentios, abençoados que somos nós. Visto que não vos julgueis dignos da vida eterna, voltamos para os gentios. Então, Paulo falando com os judeus, no meio dos judeus, mas eles não criam em muitas coisas, eles não criam no poder do Espírito Santo, eles não criam que Jesus era Deus, eles não criam que há sinais, prodígios e maravilhas no meio do povo gentil, eles não criam em tanta coisa. Eles não criam na pregação de Paulo, chamaram Paulo de peste. Que peste é essa aí? Que tanta coisa, quem é Cristo ressuscitado? Eles não criam. Então, Paulo voltou para os gentios, para aqueles que criam na ministração de Paulo, os gentios em graça. Visto que não vos julgais dignos da vida eterna, voltamo-nos para os gentios, pois assim nos ordenou o Senhor. Eu te pus para a luz dos gentios, Paulo, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação. Os gentios ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que estavam ouvindo a Paulo, creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Atos 13, 46, parte B a 48, não é? Então hoje, abençoados, eu já li um pouco de Atos, eu li um pouco hoje já de Atos 18, eu li um pouco hoje já de Atos 10, 44 a 46, vocês também procurem abrir as suas Bíblias, né, e lerem um pouco, abençoados, tudo isso aqui. Eu já li um pouco Atos 10, né, aqui é o livro de Atos. Deixa eu voltar aqui um pouco. Livro de Atos 10. Atos 10. Eu li um pouco, olha, já disso aqui, Atos 10, 44 a 46. Atos 10. Atos 10, 44 a 46, dizendo Pedro ainda essas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos os que o ouviam. Abençoados, o Ministério Graça e Apostolado, o Espírito Santo de Deus, vá ouvir, abençoado, um profeta, vá ouvir as palavras do apóstolo Paulo no Ministério MGA. Vai lá, abençoados, é um convite que eu faço a vocês, dizendo Pedro ainda essas palavras, vai lá, que você vai ouvir as palavras do apóstolo Paulo, não é? Vai lá, dizendo Pedro, aqui Pedro, não é? Falando com eles, mas nós entramos no apostolado e no ministério de Paulo, dizendo Pedro ainda essas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos os que o ouviam, dizendo o apóstolo Paulo ainda essas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam, desce até o MGA, abençoados, desce até a casa do oleiro, como fez Jeremias, vai lá, abençoados, que lá tem o ministro da graça, e o Espírito Santo de Deus se move, não é? Vai lá, abençoados. E vamos continuar aqui, não é? Vamos continuar para a gente terminar. Quando, olha lá, visto que não julgais, não é? Então eles não julgavam dignos, Atos 13, eles não julgavam dignos da salvação, sendo que Cristo deu uma salvação eterna, mas, não é?
Então Paulo voltou-se para os gentios. Vamos lá. Então, Paulo veio ministrar uma palavra para nós, abençoados. Estamos no ministério do apóstolo Paulo. Quando Silas e Timóteo desceram a Macedônia, Paulo dedicou-se exclusivamente à pregação, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Quando Paulo fala, abençoados, quando Paulo fala Jesus Cristo, ele já está falando sobre o Jesus Cristo ressuscitado já. Amém, abençoados? Quando Silas e Timóteo desceram a Macedônia, Paulo dedicou-se exclusivamente à pregação, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo, mas eles não criam no evangelho que Paulo pregava. Eles não criam, eles não criam, era zeloso por Deus. Os judeus eram zelosos por Deus, mas não criam na pregação do apóstolo Paulo. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se exclusivamente à pregação, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo, resistindo e blasfemando ele, sacudiu ele, Paulo, as vestes e disse, sacudiu Paulo, assim como Jesus bateu o pó, não é? Sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora vou para os gentios. Estava Paulo tentando pregar o evangelho do Cristo ressuscitado para os judeus e eles não criam. Então Paulo falou, desde agora vou para os gentios. Então Paulo veio para nós que recebemos a graça de Deus. Então Paulo foi até os gentios. Então Paulo disse, desde agora vou para os gentios. Não querem ouvir, estou limpo, estou de consciência tranquila, estou tentando, fiz-me de tudo para ajudar a todos, mas tem alguns que não querem ser ajudados. Paulo saudou-os, os judeus e contou com detalhes o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E contou com detalhes o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Atos 21 e 19. Atos 21 e 19. Atos 21 e 19. Paulo saudou-os, Logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Quem receba Paulo com alegria, não é? No dia seguinte, Paulo foi conosco à casa de Tiago e todos os presbíteros compareceram. Paulo saudou-os e contou com detalhes o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Ouvindo eles isso, glorificaram a Deus e lhe disseram, olhar, irmão, quantos milhares de judeus há que creem e todos são zelosos da lei. Os judeus são zelosos da lei, não é, abençoados? Nós não somos zelosos da lei, abençoados. A respeito de... abençoados, eu não vou além aqui não, tá bom? Não convém que vamos além. Vamos parar por aqui, porque meu assunto não é lei hoje, tá bom? Meu assunto é aqui no livro. Então, nos convém tudo com moderação. O assunto aqui hoje é o livro, amém? Mas eu já li isso aqui tudo hoje, hein, abençoados? É bom que vocês leiam aí, olha. Atos 21, não é? Lê lá, um pedacinho aqui de 17 ao 26, amém, abençoados? Para que o Espírito Santo de Deus fale algo com vocês, tá? Paulo saudou os judeus e contou com detalhes o que por seu ministério Deus
fizera, né, entre os gentios. Atos 21, versículo 19. O Senhor mesmo lhe disse: eu te enviarei, Paulo, eu te livrarei deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Tudo isso para vocês saberem que foi o próprio Deus. Deus tem os seus propósitos e Deus é soberano. Deus faz a vontade dele, enviou Paulo para os gentios, visto que nós somos gentios, visto que a igreja é uma só, abençoada, visto que nós somos gentios, as igrejas deveriam estar com Paulo, amém? Não com Tiago, não com Pedro, não com João. Estes não receberam a Cristo ressuscitado no meio do caminho de Damasco. Tudo isso para vocês saberem que estamos no ministério do apóstolo Paulo. Este é o enviado para os gentios. Este é o enviado para a igreja de Cristo. Eu te livrarei deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Atos 26, 17. E ao passo em que ia cada vez mais discernindo o seu chamado aos gentios, também ia dizendo aos judeus. Paulo discerniu que ele tinha um chamado aos gentios. Então, Paulo estava sendo enviado e chamado para pregar a graça de Deus, a graça do Cristo ressuscitado aos gentios. Um ministério muito mais excelente, abençoados. Eu, Maria, evangelista da graça de Deus, recebi o ministério do apóstolo Paulo. Eu recebi e eu recebo o ministério do apóstolo Paulo. Eu recebi e recebo o ministério do Cristo ressuscitado. Por isso estou aqui, nessas regiões de Graça sobre Graça, Macedo, compartilhando com vocês esse ministério, não é? Dando testemunha da graça de Deus que eu recebi. Pela graça de Deus eu sou o que eu sou, evangelista da graça de Deus. Pela graça de Deus eu sou o que eu sou, salva, reconciliada, escolhida, predestinada. Pela graça de Deus, abençoados, estou aqui para falar deste evangelho, para ser testemunha deste evangelho maravilhoso. E ao passo em que ia cada vez mais discernindo o seu chamado aos gentios, também ia dizendo aos judeus. E ao passo que eu vou discernindo o meu chamado, eu vou também dizendo a vocês, abençoados. Portanto, quero que saibais que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles ouvirão. Portanto, quero que saibais. Portanto, quero que saibais que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, é enviada a vocês e eles ouvirão, e vocês vão ouvir esta salvação. Portanto, quero que saibais que esta salvação de Deus é enviada a vocês e vocês ouvirão. Atos 28, 28. Próximo assunto, as cartas apostólicas destinadas às igrejas, aos gentios. Olha que maravilha! Próximo assunto, as cartas apostólicas destinadas às igrejas. Destinada às igrejas, aos gentios. Vamos continuar, abençoados, na página 132. E aqui é o ministério do apóstolo Paulo, o enviado para nós. Amém? Graça e paz, abençoados. Um ótimo final de semana para vocês, não é?
Então, apresente os seus corpos como um sacrifício vivo. Domingo temos culto de louvor e adoração. E eu estarei lá, e eu, com os ministros do Ministério Graça e Apostolado, estará lá recebendo vocês com muita alegria, não é? Porque juntos somos mais fortes e somos mais que vencedores, é o que diz a palavra. Senhor, obrigada por esse ministério, obrigada por essa revelação, obrigada por essa salvação, obrigada por esse ministério, Pai, que o Senhor nos colocou. Oh, Pai, obrigada por esse Senhor enviar anjos em nosso favor. Graças eu te dou por tudo e por todas as coisas. E está escrito que tudo hoje, Pai, vai colaborar para o nosso bem. Que a sua graça seja levada, Pai, até os confins da terra. Assim, eu te louvo e eu te agradeço. E em nome de Jesus Cristo, Pai, é o que eu te peço. Que a sua graça seja levada até os confins da terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, abençoados. Graça e paz.